Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal das 3 na Rádio Observador. A começar por uma notícia de última hora, foi alcançado o acordo para o financiamento da Ucrânia nos próximos 2 anos. Trata-se de um empréstimo de 90 mil milhões de euros. O acordo foi anunciado há instantes pelo Conselho Europeu e também pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro a partir de Bruxelas. Depois de uma longa reunião dos líderes europeus, o Bloco dos 27 chegou a acordo para o financiamento de 90 mil milhões de euros. Vamos ouvir o anúncio do Primeiro-Ministro. Foi decidido proceder a um empréstimo de 90 mil milhões de euros, que será financiado através de dívida comum que a União Europeia emitirá nos mercados financeiros e que será garantida pelo orçamento da União. Tudo aponta, visto que ainda não temos os detalhes da operação, mas tudo aponta que não haverá encargos financeiros para os Estados-membros. E, em simultâneo, o trabalho para a utilização dos ativos russos imobilizados continuará. Luís Montenegro, que falou também sobre o acordo com o Mercosul, cuja assinatura foi adiada para janeiro. O Primeiro-Ministro confirma que há uma pré-decisão de que a subscrição do acordo será feita dentro de semanas, um mês. No máximo, já na quarta-feira, o Primeiro-Ministro tinha considerado imperdoável falhar esse acordo. Mas na questão da Ucrânia, o anúncio foi deixado também pelo Presidente do Conselho Europeu, através da rede social X. António Costa também deu uma conferência de imprensa há instantes para deixar recados a Vladimir Putin e à Rússia. The message we are sending to Russia today is crystal clear. First, you have not achieved your objectives in Ukraine. Second, Europe stands with Ukraine today, tomorrow, and as long as necessary. Third, Russia must come to the negotiation table in a serious way and accept that it will not win this war. Because the only way forward is a ceasefire and a negotiated peace. Aqui a mensagem de António Costa, dirigida ao Kremlin, a dizer que os objetivos russos não foram alcançados na Ucrânia. A Europa está com a Ucrânia hoje, amanhã e o tempo que for necessário. Palavras de António Costa, a dizer também que a Rússia deve sentar-se à mesa de negociações de forma séria e aceitar que não vai ganhar esta guerra. Diz que o único caminho é o do cessar-fogo e das negociações para a paz. António Costa anunciou também que a Ucrânia só vai começar a pagar este empréstimo quando a Rússia, por outro lado, começar a pagar as reparações de guerra a Kiev. Este compromisso a nível dos 27 foi alcançado em torno daquele que era designado o Plano B, a emissão de dívida conjunta, isto porque o Plano A, um empréstimo de reparações com base nos ativos russos congelados, não obteve consenso devido à rejeição da Bélgica. Este é um assunto para continuar a desenvolver nos próximos espaços informativos aqui na Rádio Observador. Continuamos neste noticiário com uma notícia Observador. Luís Marques Mendes foi alvo de uma denúncia à Procuradoria-Geral da República. Em causa o alegado recebimento de centenas de milhares de euros de uma construtora de Famalicão sem qualquer contrato e sem que os serviços tenham sido efetivamente prestados. Trata-se da construtora Alberto Couto Alves, que pagou 360 mil euros em 6 anos a Marques Mendes. A denúncia enviada para a PGR diz ainda que a construtora também assinou um contrato com a secretária do ex-líder do PSD, Francisco Abreu Lima, mas Marques Mendes nega qualquer envolvimento relativamente a esse vínculo. A queixa foi também enviada para a autoridade tributária. Questionada pelo Observador sobre a abertura de uma averiguação preventiva ou de um inquérito ao candidato, a PGR diz que não confirma nem desmente. Já a construtora que pagou a Marques Mendes não respondeu às questões enviadas pelo Observador. O candidato à presidência da República reforça ainda que não existiu qualquer irregularidade ou ilegalidade, seja de que natureza for. Garante que, quer na esfera pessoal, quer na esfera societária, todos os impostos foram liquidados e pagos em devido tempo.
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, pede união dentro do partido em torno da candidatura de António José Seguro à presidência da República. Num discurso perante o Grupo Parlamentar Socialista, num jantar de Natal, José Luís Carneiro considera que a pulverização dos votos apenas beneficia a direita e a extrema-direita. Deixo um apelo a todas as outras candidaturas, naturalmente legítimas e que merecem todo o nosso respeito, mas objetivamente, a pulverização dos votos à esquerda apenas beneficia a direita e a extrema-direita nestas eleições. O secretário-geral do Partido Socialista que faz um forte apelo perante aquela que diz ser a única candidatura à esquerda capaz de ir à segunda volta, neste caso a de António José Seguro. O secretário-geral socialista traçou ainda o caminho para o PS voltar a conquistar a maioria dos portugueses. Esses que outrora diziam que a economia crescia pouco, hoje dão-se por contentes por estarem a crescer perto de metade daquilo que crescia a economia com o Partido Socialista no governo. Nós sabemos bem o Estado que queremos construir com as portuguesas e com os portugueses. Temos vindo a procurar estabelecer uma relação de confiança com todas e com todos. É pelo diálogo, é pela proximidade, é pela cooperação com as instituições representativas dos portugueses, que nós seremos capazes de construir as bases da confiança que, de novo, no futuro, nos levará ao apoio maioritário das portuguesas e dos portugueses. José Luís Carneiro, que acusa o governo de Luís Montenegro de conseguir atingir os números de crescimento económico alcançados no executivo de António Costa. Seguimos com duas sondagens para as eleições presidenciais. Em ambas, André Ventura fica em primeiro lugar e Marcos Mendes em segundo. Significa isto que se as eleições presidenciais fossem hoje, seria provável uma segunda volta entre estes dois candidatos? Os restantes oscilam entre os dois estudos de opinião. Na sondagem feita pela Intercampos Pronau, André Ventura reúne 19% das intenções de voto, com menos 2% aparece de seguida Marcos Mendes. Coutinho Figueiredo surge em terceiro com 14%, Seguro em quarto com 13% e Gouveia Melo em quinto com 12%. Os candidatos mais à esquerda, Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe, aparecem no fim da lista. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda aparece com 6% e os outros dois candidatos com 4%. Na sondagem do Isqueté para a SIC e para o Expresso, Marcos Mendes e Gouveia Melo estão empatados na segunda posição. Já António José Seguro aparece com 11% e João Coutinho de Figueiredo com 8% das intenções de voto. De acordo com esta sondagem, se as eleições fossem hoje, Catarina Martins teria 4%, seguida de António Filipe com 2% e Jorge Pinto no fim com 1%. O Instituto Nacional de Estatística suspendeu as publicações relativas ao número de imigrantes em Portugal no último ano. O organismo admite reavaliar vários indicadores sobre a população residente no país. A notícia é do Jornal Expresso, que indica que a decisão foi tomada para que possam ser validados os números da AIMA. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo decidiu imputar a anos anteriores a entrada de imigrantes, tomando como critério o início do respectivo processo de legalização. O INE admite seguir outro caminho, já que há estatísticas como o PIB per capita e as taxas de utilização de serviços públicos que podem sofrer alterações com a revisão do total de população residente no país. Certo é que esta suspensão cria um vazio estatístico, já que não se conhece a desagregação por nacionalidade dos quase 11 milhões de residentes em Portugal no último ano. O Expresso falou ainda com autarquias que refutam os números de imigrantes avançados pela AIMA. É o caso do autarca de Odmira, um concelho que surge no topo da lista com uma alegada percentagem de 69% de população estrangeira residente. Hélder Guerreiro diz ao Expresso que os números não traduzem a verdade. Continuamos neste jornal com o desporto. O Futebol Clube do Porto está nos quartos de final da Taça de Portugal depois de vencer o Famalicão por 4-1. Vitória portista com golos de William Gomes, Froholt, Samu e Pepe para os azuis e brancos. Justin de Haas ainda empatou para os famalicenses, mas de nada valeu. O Futebol Clube do Porto segue assim em frente na competição e no final do encontro o técnico Francesco Farioli lamentou que a equipa azul e branca tenha sofrido um golo, mas não tem dúvidas quanto à justiça do resultado. Sí, yo creo que sí.
Sim, eu acho que sim. Justa, eu acho que nós merecemos. Eu acho que fizemos um bom jogo contra um adversário que, na minha opinião, jogou muito bem, especialmente na primeira metade, com muita intensidade. Mas eu acho que foi uma ótima performance, muito sólida. Estou desapontado com o gol que concedemos de bola parada, mas o Famalicão é muito forte nisso. Com certeza poderíamos ter feito algo mais e algo melhor, mas, além disso, estou muito feliz com o resultado. A análise à vitória portista feita aqui pelo treinador do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli. Desta forma, vai haver clássico nesta competição. Nos quartos de final da Taça de Portugal, Futebol Clube do Porto e Benfica vão defrontar-se na próxima eliminatória a 14 de janeiro, também no Estádio do Dragão. Quem também passou aos quartos de final da Taça de Portugal foi o Sporting, que foi aos Açores vencer o Santa Clara por 3-2. O jogo teve de ir a prolongamento depois de o empate dos Leões ter surgido através de uma grande penalidade assinalada já em tempo extra. O treinador da equipa açoriana fala num dia negro na história do futebol português. A equipa leonina perdia por 2-1 quando João Pinheiro assinalou um penalti depois de 12 minutos de revisão VAR, mais outros 2 minutos com o árbitro da partida a ver o lance através do monitor. Luís Soares converteu a grande penalidade e no prolongamento Ioannidis acabaria por confirmar o triunfo verde e branco. Em declarações à Sport TV, o treinador do Santa Clara, Vasco Matos, admite que ficou apreensivo com a partida. Agora o resto deixa-me a mim e está a começar a deixar toda a gente um bocado assustado. Hoje é um dia negro do futebol, sinceramente. Da forma como isto aconteceu, acho que é um dia, sinceramente, um dia negro. A forma como tudo aconteceu, acho que deixa-nos bastante tristes, preocupados, mas pronto, é a nossa vida, temos que seguir, volto a repetir, os meus jogadores foram os heróis, a equipa esteve muito bem e isto tem que nos dar força para o resto que aí vem. Já Rui Borges evitou falar sobre o penalti assinalado sobre Yulman, garante que não viu o lance. As incidências dos jogos acontecem em todos os jogos, por isso não é só neste, em todos os jogos já há lances, não vi o lance, por isso se ajuizou, não vou estar a discutir a arbitragem, já disse. 2-2, o lance foi penalti, tanto tempo para assinalar um penalti, por isso apenas e só, por isso naquilo que é a nossa parte, convertemos, chegámos ao empate e depois fomos melhores no prolongamento. Também o Benfica reagiu à arbitragem deste jogo. Num comunicado divulgado na rede social X, a equipa das Águias diz que este episódio é inqualificável e inaceitável para a credibilidade do futebol português. Considera que situações como as que sucederam neste jogo são fenómenos que acontecem sempre que o Sporting não está na frente do marcador. Fica por aqui este noticiário. A informação regressa às 3h30.